Boa noite! Olá, boa noite pessoal. Daqui a pouco eu vou chamar a doutora Vanessa Ieto para iniciarmos o nosso 21º episódio do Dormicast. Daqui a pouco ela vai entrar, tá tudo certo com o áudio, com o vídeo? Respondam sim ou não. Boa noite. Olá, boa noite, boa noite, boa noite. Daqui a pouco a Vanessa vai entrar. Tudo bem com vocês? Tudo certo com áudio e vídeo? Ok, ótimo. Muito bem. Várias pessoas entrando, já já nós iniciamos. Olá, olá, olá. Muitos likes. Obrigado. Quem tá aqui? Vamos ver quem tá aqui. Daqui a pouco a Vanessa entra. Olá, boa noite. Só um minutinho, pessoal. Estamos com alguns problemas técnicos aqui. A Vanessa já vai entrar. Enquanto isso, aproveitem para passar álcool gel nas mãos. Peraí. Boa noite, boa noite. Já já a gente entra. A gente tá tendo um probleminha aqui com a entrada da Vanessa na live. Ah, aqui, chegou. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Pronto. Que legal, tem gente do Chile. Obrigado. Vanessa já já entra. Oi, Ah, agora foi. Beleza, Caio? e aí, tudo Tudo bem? jóia, tudo bem. E você, como é que tá? Tudo certo. Pessoal, vocês estão ouvindo Deixa... a Vanessa? Estão vendo a Vanessa? Foi, Tudo né? certo com o áudio? Foi, agora foi. Deixa eu arrumar aqui o melhor ângulo. Na verdade, eu tava clicando e não tava entrando. Aí, depois de um tempo que entrou como ao vivo. É, deve ser o coronavírus aí tentando infectar a nossa transmissão. Sabotar. Eu tô achando que é Sabotar. doutor Jorge Pinheiro que tá sabotando a gente por causa Pode da ser o live dele, Jorge. viu? Pode ser o Jorge também. Não Muito é? bem, Com pessoal. certeza. Esse é o 21º episódio do Dormicast, a minha live semanal de medicina do sono e saúde mental. Desde o início do ano eu tenho entrevistado profissionais que atuam na medicina do sono. Então, médicos, fonoaudiólogos, nutricionistas, comunicadores. Tivemos aqui o Marcelo Taz com uma live fantástica.
falando sobre comunicação digital em saúde. E hoje vou entrevistar a doutora Vanessa Ieto. Tive a oportunidade de trabalhar com ela lá no Instituto do Coração, na minha época de residente, na minha época de preceptor. Intensas reuniões de terça-feira, muito enriquecedoras aí para o nosso conhecimento. Ela é certificada em fonoaudiologia do sono pela ABS, Associação Brasileira de Sono, doutora pela FMUSP e especialista em motricidade orofacial. E hoje a ideia, Vanessa, é você falar um pouco sobre o papel do fonoaudiólogo na medicina do sono. Muito obrigado por ter aceitado esse convite, por disponibilizar o seu tempo. E eu queria começar com uma pergunta, Vanessa. O foco deste Instagram nos últimos meses tem sido muito em prevenção. Tentar desviar um pouquinho essa coisa que a gente tem da doença, para dizer como os profissionais podem prevenir transtornos de sono. E eu queria saber um pouco na sua prática se o fonoaudiólogo ele pode também atuar na prevenção dos transtornos de sono. Ok, Caio. Bom, em primeiro lugar, queria te agradecer muito por esse convite. Faz um tempo que eu tento te acompanhar, assisto alguns IGTVs. O meu tempo agora está mais curto por conta de 2 bebês em casa, praticamente. Acho que a época que a gente se conheceu foi o nascimento da minha primeira filha. Agora eu tenho uma pequena de 8 meses aí, e isso demanda bastante tempo, né? Imagina. Mas assim, tuas entrevistas, queria realmente te parabenizar. Do Marcelo Tasso foi fantástica. Obrigado. Do Jorge também. Eu estou tentando me atualizar aí nas mais antigas. Te agradeço pelo convite. Para mim é um prazer, um privilégio enorme estar falando aqui no teu canal. Tá? Obrigado. Vamos lá, Caio. Em relação à prevenção, né? Acho que essa pergunta é super importante e a gente fica pensando, primeiro, cientificamente, o que a gente tem de trabalho científico. Acho que a grande crítica... Eu vou começar falando de crítica para depois falar do nosso trabalho e da prevenção. A grande crítica do trabalho fonoaudiológico é que a gente não tem ainda nenhum estudo longitudinal que acompanhe os nossos pacientes a longo prazo e que diga que há essa intervenção pontual que foi reavaliada depois de 3 meses. Como estão esses pacientes depois de 1 ano, 2 anos e 3 anos, né? A gente não tem isso. Mas o que a gente tem, Caio, dentro da história da fonoaudiologia, mesmo anterior a essa questão da fonoaudiologia do sono, é o trabalho com criança respiradora oral, né? Então, o Dr. Geraldo Lorenzi tem uma frase que é super importante, que ele diz que o respirador oral de hoje é o apneico de amanhã, né? Ele fala bastante, acho que ainda fala bastante isso, né? O Guilherme Minot tem vários estudos aí publicados na questão de criança e apneia obstrutiva do sono. A gente tem um estudo italiano da Maria Piavita, se não me engano, e que fala sobre essa questão do tratamento fonoaudiológico nas crianças. Então, assim, desde a década de 80, Caio, a gente já tem artigos publicados na área da motricidade orofacial, em que se perguntava e se preocupava a questão do sono, não como é visto hoje, mas era uma pergunta que era feita na anamnese de modo geral. E o que a gente vê, né, na motricidade orofacial? Que o tratamento dessas crianças respiradoras orais proporciona uma melhor qualidade de vida, vedamento labial, isso geralmente depois de alguma intervenção de adenotonsilectomia, enfim. Então eu vejo essa questão do trabalho preventivo pensando lá nas nossas crianças. O fato da criança respirar pela boca é um fator de risco para distúrbio respiratório no futuro, distúrbio respiratório do sono. Sim, se a gente pensar, por exemplo, esse trabalho italiano mostra que as crianças com apneia obstrutiva do sono, que são submetidas à adenotonsilectomia, depois algumas crianças continuam com apneia residual. Essas crianças com apneia residual, que são submetidas ao tratamento miofuncional orofacial, depois de 3 meses de tratamento, a gente vê uma redução expressiva do IH e a diminuição da apneia residual. Então, a gente vê que a adenotonsilectomia não foi curativa para essas crianças. Então, depois da cirurgia, o trabalho fonoaudiológico é
imprescindível para a gente pensar em readequação de funções, né? Tá. E o que eu vejo hoje, por exemplo, nesses pacientes adultos que chegam já roncando, com algum grau de apneia leve ou moderada, é um paciente que já tem uma alteração toda dessa morfologia crâniofacial e que certamente foi um respirador oral na infância. Dependendo da idade do nosso paciente, enfim, 60, 70 anos, ele não sabe mais responder se respirava pela boca quando criança. Mas você vê uma série de alterações crâniofaciais e de musculatura que nos levam a pensar isso, né? Então, esse palato muitas vezes mais atrésico, alto, não teve nenhuma intervenção ortopédica funcional. Então, chega um adulto apneico e que geralmente você consegue fazer um trabalho muscular, mas não mais pensando na prevenção. Então, acho que o grande foco da prevenção... mais tratamento mesmo. Exatamente. Então, acho que o grande foco da prevenção seria pensando nessas crianças. Claro, o paciente jovem que também chega com quadro de ronco primário, poderia ser pensado nessa questão de prevenção se você conseguisse segurar o avanço da doença. Eu não tenho isso publicado cientificamente, mas a gente tem os pacientes que a gente acompanha clinicamente há 5, 6, 7, alguns há 10 anos, que você vê que parece que o grau da apneia estacionou. Mais ou menos isso, Caio. Então, na prática, deixa eu ver se eu entendi a tua linha de raciocínio, eu achei super importante isso que você falou. Então, nós temos... a gente sabe que a principal causa de subrespiratório do sono em criança é a hipertrofia de amígdala. E geralmente essas crianças são respiradoras orais. Então a gente tem que se atentar a essa população de risco. A indicação, de fato, ela é cirúrgica, né? Quando avaliada aí por um otorrino. E mesmo após a cirurgia, a gente tem que fazer um trabalho fonoaudiológico para que essa apneia não persista e não piore, né, com a idade. É esse mais ou menos o raciocínio. Na verdade, o que seria ideal, que acho que vai ao encontro de uma das tuas questões aí, essa questão da multidisciplinaridade, né? Então, se a gente está dentro de uma equipe multidisciplinar, o ideal seria, por exemplo, que o fonoaudiólogo pudesse avaliar essa criança pré-cirurgicamente para ver que alterações e adaptações miofuncionais essa criança já tem. No pós-cirúrgico, algumas crianças fazem, outras não fazem a questão da polissonografia, mas você tem sinais clínicos, por exemplo, se a criança retirou a obstrução da adenoide, das tonsilas, enfim, continua com uma ausência de vedamento labial, língua baixa, o ronco persiste, então essa criança precisa de um tratamento miofuncional para essa região. Então, é como se o trabalho fonoaudiológico acrescentasse e somasse para os resultados da própria adenotonsilectomia. Entendi. E aproveitando o gancho, Vanessa, você está falando da terapia miofuncional, e explica um pouco para a gente o que é a terapia miofuncional. Assim, é muito importante a gente divulgar isso, porque toda vez que eu falo em terapia miofuncional, tanto para os pacientes quanto para os meus colegas, é assim, ninguém nunca, parece que você está falando de uma coisa, sei lá, completamente absurda, tecnológica, futurística, desconhecida. E é muito importante as pessoas conhecerem que existe essa modalidade terapêutica e bastante efetiva. Então, explica para a gente o que é terapia miofuncional, para que ela serve e como funciona, como é que você faz isso na prática. Ok, então vamos lá. Terapia miofuncional orofacial nada mais é que uma área de especialidade da fonoaudiologia chamada motricidade orofacial. Então, a fonoaudiologia brasileira, a gente tem diversas especialidades reconhecidas pelo Conselho. Uma delas é a motricidade orofacial, Caio, que entre muitas demandas aí atua na pesquisa, avaliação, prevenção e tratamento da musculatura das regiões orofaciais e cervicais, né? Então, o sinal tá ok, Caio? Tá, pronto. Agora ele, de vez em quando ele dá umas falhadas, mas segue o barco, pode ir. Caio? Foi. Tô te ouvindo, certo? Pode seguir. Deu uma falhada, tá? Não tem problema, vamos lá. Agora foi, né, joia?
Isso. Então, essa especialidade chamada motricidade orofacial, para um fonoaudiólogo ser especialista em motricidade orofacial, funciona mais ou menos como uma residência médica, porque a gente tem que ter graduação aqui no Brasil, a gente tem que ter graduação em fonoaudiologia e depois dessa graduação você vai buscar uma especialização. Depois Tá. dessa especialização você tem que fazer uma prova e um reconhecimento pelo teu Conselho Federal de Fonoaudiologia para que você receba esse título de especialista em motricidade orofacial, que, como eu disse, atua aí na avaliação e no tratamento dessa musculatura da região orofacial e cervical. Caio, a questão da fonoaudiologia do sono, hoje em dia, ela não se restringe só à terapia miofuncional orofacial. Então, Tá. assim, historicamente, a gente teve o primeiro artigo da Kátia Guimarães, que foi publicado em 2009 no Blue Journal, e a partir daí teve um boom, né, que foi chamada a questão dos oropharyngeal exercises ou exercícios orofaríngeos. Então, eles são Que é só a musculação para garganta. vulgarmente falando, sim, né? Eles são só um braço dessa questão da fonoaudiologia do sono e da motricidade orofacial. Então, assim, só para fechar um pouco essa tua pergunta, e depois a gente partir um pouco mais agora na fonoaudiologia do sono, a motricidade orofacial e a terapia miofuncional orofacial, que é a terapia dessa especialização, a gente visa avaliar essa musculatura da região orofacial e cervical, né? Então, Tá. além da avaliação dessa musculatura, entender como que as funções estão relacionadas. Então, para dar um exemplo simples, vamos pensar no nosso paciente que respira pela boca e ronca, tem uma postura de língua baixa, muitas vezes ele também tem outras alterações em relação à mastigação e à deglutição. Vai fazer parte, fazer uma musculação da garganta? Com certeza. Tem músculos específicos da região lá do palato mole, da campainha, da úvula que a gente tem que trabalhar, com certeza. Da língua também, que é um fator obstrutivo importante, com certeza. Só que se a gente ficar só nessa musculação dessa região e não olhar para a função, por exemplo, o meu paciente pode estar engolindo inadequadamente. Ele pode ter um padrão de deglutição. Vou fazer aqui uma reprodução mais ou menos, porque pode ser, tem muita gente que já viu esse padrão e só se incomoda e não entende, né? Então, por exemplo, o paciente está mastigando, mastiga e quando ele vai engolir, ele faz esse movimento. Né? Então, você vê a língua do paciente desempenhando um movimento posterior anterior. Então, não adianta com esse paciente eu só ficar fazendo exercício, 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 se eu não olhar para essa função, correlacionar com a musculatura desse paciente e, ao mesmo tempo, tentar reabilitar essa deglutição quando possível. Tá, entendi. E ela tem... Então... Não, pode terminar. Não, então o que a terapia miofuncional orofacial visa restabelecer, além dessa condição muscular, né, do tônus da musculatura de lábio, língua, bochecha, também então, são essas funções desse mesmo sistema. Sem olhar para essa questão da função, fica a ginástica pela ginástica, né? Então eu faço um monte de abdominal, no entanto, quando eu sento, eu continuo a sentar curvado. Não faz sentido. Entendi. E a principal indicação da terapia miofuncional, Vanessa, dentro da medicina do sono, é o ronco ou tem outras indicações? Então, pensando na questão de distúrbio respiratório de sono, a primeira indicação primordial, que foi o trabalho da Kátia Guimarães lá em 2009 no Blue Journal, foi para os pacientes com apneia moderada, Caio. Então, o que a gente viu que os pacientes com apneia obstrutiva do sono moderada tiveram uma melhora no IH em 40%. Essa melhora foi acompanhada de uma redução da escala de sonolência de Epworth, uma melhora da qualidade de sono pelo questionário de Pittsburgh e uma redução do ronco em intensidade e frequência mensurados pelo questionário de Berlim. Então, essa foi a indicação primordial. Sendo tratados isoladamente com a terapia miofuncional. Não tinha Exatamente, exclusivamente. Não tinha nenhuma outra terapia concomitante como terapia posicional ou perda de peso. Então, os pacientes eles eram controlados para isso.
Depois, o que a Certo. gente continuou a estudar lá no INCOR foi a questão de outras, de pacientes com apneia leve e pacientes com ronco primário. E aí, esse que foi o Tá. meu doutorado, de entender para esses pacientes com queixa de ronco, como que a terapia miofuncional orofacial atuava. Seja ronco primário, que é o ronco sem a presença da doença, a apneia obstrutiva do sono, pacientes com ronco e apneia leve, pacientes com ronco e apneia moderada. Então, o que a gente Certo. viu mais uma vez foi que a terapia miofuncional de forma isolada reduziu, em média, 60% da intensidade do ronco e 35% da frequência. Isso quer dizer que isso mensurado objetivamente, né? A gente gravou o ronco desses pacientes. Isso quer dizer que os pacientes passaram a roncar menos e mais baixo. Para os Certo. pacientes com apneia moderada, isso foi acompanhado também uma redução do IH. Os pacientes Uhum. com apneia leve são pacientes que parecem que estão muito no basal. Então, aqueles que tinham o IH muito próximo de 15 tiveram uma redução. Aqueles que tinham aquele H ao redor de 6, 7, 8 continuaram meio que nesse basal, Uhum. só que diminuíram o ronco também, O ronco. assim como os pacientes com ronco primário. Que são resultados muito expressivos, né? Muito interessantes. Bastante, sim, 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 Uhum. sim, isso com certeza. Que ótimo. E me diz uma coisa, você atua, é bastante atuante tanto na área acadêmica quanto no consultório. O que você Uhum. vê na tua prática clínica de queixas de sono? Os pacientes que eu acredito que você não deva atender somente a área de distúrbios respiratórios do sono, creio que você faz a fonoaudiologia, né, Sim. geral, vamos dizer assim. É, Uhum. tem chegado muito? Quais são as queixas de sono que os pacientes trazem para você? Como é que tem sido isso? Caio, é assim, coincidentemente, estava vendo um post seu que você falou que tem tido um aumento mais ou menos de 90%, né, desses pacientes com essas queixas de insônia, ansiedade, né? E assim, mesmo não sendo na clínica da fonoaudiologia do sono especificamente, por exemplo, eu vou atender um paciente com uma queixa específica de motricidade orofacial, uma Uhum. DTM, algum caso que chega, eu não sou muito atuante na área de voz, mas às vezes o paciente Tá. chega com essa questão. Se você perguntar do sono, Caio, o paciente vai ter alguma queixa. Às vezes Tá. ele até pula isso. Eu atendi um paciente essa semana que foi falando dessa questão do ronco e que ao mesmo tempo também tinha muitos despertares e parece que eles pulam, falam, não, mas eu também tenho insônia, mas eles pulam. Eles Uhum. pulam essa informação como se eu fosse olhar especificamente para o distúrbio respiratório do sono. Tá. Alguns já estão em tratamento dessa insônia, já tem avaliação médica, outros parece que essa questão é intrínseca à existência deles e eles se acostumaram com isso. E aí eu olho para essa questão e falo, bom, mas você tem essa insônia? Não, sempre dormi mal. Meu pai dormia mal, minha mãe dormia mal, meus irmãos dormem mal, eu durmo mal. Mas eu vim aqui porque minha esposa se queixa de ronco. Eu falo, bom, poxa, né? Não dá para a Tá. gente olhar só para essa área. Muitas vezes eu encaminho esse paciente para uma avaliação médica aí mais específica para essa questão da insônia. Então, encaminho para os psiquiatras, para os neurologistas quando isso é necessário, Uhum. mas isso está presente na clínica de uma forma muito expressiva, Caio. Desde Tá. os pacientes adultos e das crianças nem se fala, né? Das crianças parece que é uma questão que, chega com uma queixa de uma recusa alimentar, por exemplo, não mastiga direito, não engole direito, e aí quando você vai investigar, não, mas ele dorme mal, ele dorme no meu quarto, dorme na minha cama, ele ainda toma mamadeira com 5, 6 anos de idade durante a noite, Uhum. a criança dorme meia-noite, acorda às 6, 7 horas da manhã. Então, são queixas gerais relacionadas aí à questão do sono que parece que os nossos pacientes, a população em geral, estão acostumados Se- já a isso. Isso é o problema, né? É. O próprio ronco, né? Ele, apesar de incomodar, eu vejo que para muitas famílias, para muitos casais, enfim, acaba ficando normal, as pessoas se acostumam e aí Exatamente. carregam o ronco anos e anos e anos e anos. Pois é, pois é. Mesmo, e o ronco a gente sabe que ele pode ser a ponta do iceberg de um distúrbio muito,
Com muito certeza. maior, né? Com Muito maior. certeza, Caio, quando saiu, depois que eu defendi a tese, a gente Uhum. conseguiu publicar com o pessoal do Encore, enfim, isso teve uma repercussão bem importante, né? Então acabou Sim. saindo o Globo Repórter no Fantástico. É. Isso, por um lado, foi bom para alertar as Uhum. pessoas, foi ruim no sentido que a mídia se ocupou só de mostrar os exercícios, né? Sem dizer muitas Tá. vezes que o paciente que ronca, a primeira coisa que ele precisa é de uma avaliação médica, porque o ronco, como você disse, é a ponta do iceberg, né? É. Então, esse paciente pode ter uma apneia obstrutiva do sono super grave, que não vai ter nem indicação de tratamento fonoaudiológico. Às vezes, esse Sim. paciente vai direto para o CPAP, né? Sim. Então, assim, precisa de uma avaliação conjunta, precisa de uma avaliação médica, porque às vezes o paciente chega na fono com uma questão, ó, eu ronco, eu sei que tem esses exercícios que eu posso fazer. Eu tentei fazer sozinho, não deu certo. Eu tô com dor porque abri demais a boca, eu quero aprender exercício. Não, volta, né? Volta. Então a Tá. questão você precisa, primeiro, então eu faço uma avaliação miofuncional desse paciente quando ele chega, identifico essas questões, faço alguns questionários de sono e aí eu encaminho para os colegas médicos dizendo, olha, esse paciente tem tal alteração muscular. Essa alteração é muito presente nos pacientes que apresentam algum grau de distúrbio respiratório do sono, mas eu preciso, colega, que você complemente a minha avaliação, né? E Sim. geralmente esse médico vai pedir uma polissonografia, uma poligrafia, de acordo com a avaliação médica dele. Vai pedir um exame de nasofibrolaringoscopia, né? Então, Uhum. dependendo aí da questão clínica do paciente, as avaliações são complementares. Então, não dá para eu começar a tratar esse paciente com ronco sem ele ter uma avaliação médica prévia. Sim, e essa relação entre a equipe é super importante, né? Porque muitas vezes hoje em dia a gente está Sim, lançando mão cada vez mais da terapia combinada, né? Os exatamente. artigos ainda são muito poucos, né? Mas a gente tem essas Sim, evidências de que o paciente ele pode fazer o uso de CPAP, ele pode fazer também a terapia miofuncional, né? E isso. assim, quando é que você acha, Vanessa, que a gente pode, que o paciente pode fazer as duas coisas? Quais são essas indicações, assim? Quando que o paciente pode fazer essa terapia combinada? Qual é o melhor momento dele lançar a mão aí de várias modalidades terapêuticas para melhorar o quadro clínico? Então, isso a gente começou a pensar um pouco também, dar algumas aulas em congressos sobre esse tema, e é um tema que tem surgido, por exemplo, no congresso da ATS, que é a American Que Thoracic foi Society. cancelado. Foi cancelado, né? Foi já, Caio, Foi cancelado? cancelado, foi Meu cancelado, Deus, foi cancelado. eu tô aqui feliz achando que em julho eu vou para Barcelona, que tem um congresso. Não, Não sei se vai rolar também, né? não, estão cancelando tudo. Eu não me Mas, animaria tanto assim, mas tudo bem. pois é, Caio. Mas se não me engano, foi na TS de 2015 ou 2016 que o Atul Malhotra já publicou um artigo sobre isso, dizendo das terapias combinadas, né? E é Tá. discutido nesse artigo que, geralmente, o que vai acontecer na clínica do sono, né? Então, a indicação começa do gold standard de tratamento, que é o CPAP, né? Isso para as apneias. Para os apneicos graves, né? Para os apneicos moderados e Moderados também, graves, tá? né? Tá. Sim, sim. Então, Uhum. o gold standard de tratamento é o CPAP, então Uhum. se lança a mão do CPAP. Se o paciente Tá. se adapta, segue vida bem, ok, ninguém vai querer tirar essa terapia dele e pensar numa outra terapia combinada. O problema são os que não se adaptam ou os que se negam a esse tipo de terapia, pensando que, por exemplo, Caio, hoje a gente tem pacientes diagnosticados com apneia obstrutiva do sono moderada grave com 30 anos. Sim, Então, a isso sim. associado obesidade, às Uhum. vezes cigarro, já uma questão de síndrome metabólica Uhum. presente. E muitas vezes um paciente com 30 anos não vai topar um CPAP
se ele não tem uma doença cardiovascular importante, pensando, poxa, se a minha expectativa de vida é até 80 anos, eu vou viver 50 anos com esse aparelho, né? E aí que a equipe médica, a equipe multidisciplinar, de alguma forma, começa a pensar em terapias combinadas. Então, se a gente tem evidências científicas que, por exemplo, se esse paciente que é obeso, tem sobrepeso, ele perde 10% do peso ponderal dele, ele tem uma chance por si só de reduzir o IH, mais ou menos, em 30%, se a gente a isso acrescentar uma terapia miofuncional, e se ele tiver num grau moderado, ele tem uma chance de reduzir o IH dele em 40%, muitas vezes esse cara que está grave pode ir para um leve. Né? Então, assim, combinar terapias não é uma chance de fugir do CPAP, não é isso. É uma chance... porque às vezes as pessoas têm essa ideia, né? Sim, não é fugir do CPAP, porque pode ser que mais para frente esse paciente vá precisar disso. Mas é pensar numa questão de qualidade de vida geral, né? Então, se ele perde peso, ele vai ter uma melhora também das questões de síndrome metabólica dele, hipertensão arterial, riscos cardiovasculares, melhora da qualidade de vida, né? Mas dependendo do grau de flacidez dessa musculatura que esse paciente já apresente, muitas vezes a perda de peso não é suficiente. Então, a isso se acrescenta a terapia miofuncional. Não só eu, diversos fonoaudiólogos têm casos clínicos dessa forma, que quando você soma terapias, o paciente melhora além daqueles 40%. Né? Então, assim, eu acho que parte um pouco da equipe avaliar essa questão. Por exemplo, terapia posicional. Né? A gente sabe que, às vezes, só indicar para o paciente que durma de lado, depois de um tempo ele passa a ter apneias em decúbito lateral. Poxa, então, será que se a gente somar terapia posicional, indicar para o paciente dormir de lado e acrescentar a isso uma terapia miofuncional orofacial, esse paciente não tem uma chance de uma melhora mais efetiva? Né? Então, somar terapias é nesse sentido. Sim. E, Vanessa, o Marcelo, que está acompanhando a gente aqui, ele fez uma pergunta, inclusive uma dúvida minha também. Eu lembro que você falou isso em alguma reunião lá no Incor, mas agora não estou... o efeito da terapia miofuncional no tratamento da apneia obstrutiva do sono, porque eu sei que existe um determinado número de sessões que você faz, aí lógico, vai depender do paciente, do quadro clínico do paciente, mas quanto tempo esse efeito da terapia miofuncional ela dura, né? Existe essa necessidade de reavaliações ao longo da vida do paciente? Como é que funciona isso na prática? Sim. Vamos lá, Caio. A maioria dos protocolos que a gente tem publicados de tratamento em terapia miofuncional orofacial trataram o paciente durante 3 meses. 3 meses porque é uma evidência que a gente tem clínica e científica, que é o tempo que leva para essa musculatura se modificar e restabelecer as funções necessárias. No entanto, depois desses 3 meses, todos os protocolos fazem reavaliações. Clinicamente, a gente faz reavaliações com polissonografia, com poligrafia, reavaliações também dessa musculatura. E esse paciente, muitas vezes, não pode deixar de fazer um determinado treino nunca mais. Igual musculação. Né? Então ele tem que treinar em casa. Ele tem que treinar em casa. Então, ele vai treinar durante esses 3 meses. A diferença é que durante esses 3 meses, Caio, se muda muita conduta. Por isso que o acompanhamento é um pouco mais próximo. Então, deixa eu só fechar uma questão até de raciocínio. Os protocolos clínicos, os protocolos científicos dos artigos, viam os pacientes durante 12 sessões semanais, 3 meses, para fazer uma nova reavaliação. Na clínica, muitas vezes, como que a gente gerencia esse paciente? Eu faço uma avaliação. Geralmente eu vejo esse paciente no primeiro mês 1 vez por semana, porque é o tempo onde eu vou mudar mais as condutas, mudar exercício, mudar tipo de contração e fazer um treino mais efetivo, muitas vezes, para essa mastigação e deglutição. Conforme o paciente vai pegando essas condutas sozinho, eu não desejo que ele venha na minha sessão durante 6 meses toda semana para fazer exercício, para fazer pequenas modificações. Quero que esse paciente aprenda a fazer em casa, se gerencie disso sozinho para começar a ter alta, né? Então, até essa questão da responsabilidade que ele tem sobre o próprio corpo e o próprio sintoma, né? Isso é super importante. Geralmente, no segundo mês, eu começo a ver esse paciente de 15 em 15 dias, no terceiro mês também, para poder reencaminhar para uma nova avaliação médica e, quando necessário, polissonográfica. Vendo que esse paciente está ok,
ele respondeu ao tratamento fonoaudiológico, aí começa um processo de alta, né? Então, aquele paciente fica satisfeito com aquilo, muitas vezes reduz o ronco, melhora a qualidade do sono. Eu vou ver aquele paciente depois de um mês, para entender se largando esse paciente depois de um mês, ele continuou com o treino. Porque eu vou dizer, Certo. olha, determinado exercício você vai ter que manter. Aqueles que ele aprendeu no começo, não. Provavelmente são, com certeza, são outros. Porque esse paciente já tem uma coordenação melhor de toda a musculatura orofacial dele, já consegue fazer exercício isométrico, por exemplo, e vai continuar a gerenciar o trabalho com as funções, por exemplo, de deglutição. Na prática clínica hoje, eu tenho pacientes que eu vejo uma vez por ano. Que são pacientes que são super disciplinados, né, e continuam fazendo o exercício, continuam se mantendo e se gerenciando. Outros pacientes eu vejo uma vez a cada 2 ou 3 meses. O próprio paciente às vezes demanda isso, ó, eu quero te ver de novo daqui a 3 ou 4... Se você me der às vezes férias de 6 meses, 1 ano, dependendo do paciente, ele casa, engorda, começa a roncar. Então, dependendo do paciente, é muito tempo. Então, casos de alguns pacientes, é possível ver a cada ano. Eu tenho 2 que são dessa forma. A maioria eu vou gerenciando a cada 3 ou 4 meses, porque também tem uma coisa. Às vezes o paciente acostuma com determinado exercício, eu preciso mudar um pouco essa conduta. Ele pode ter, sei lá, algum tratamento odontológico que desequilibrou a mastigação dele e eu preciso avaliar essa questão de novo e gerenciar mais uma vez, né? Então, muitas vezes os pacientes não entendem isso para o tratamento fonoaudiológico. Eles acham que é um período que vai fazer e depois estão livres, né? Mas se a gente pensar na saúde de modo geral, Caio, quando que um dentista vai te dar alta? Ele vai falar, tá bom, agora você tá bom, né? Pelo menos uma vez a cada 6 meses você vai lá fazer uma limpeza, você vai ver que tem uma cárie nova. Então, é um cuidado com o corpo de modo geral que ele também vai ter que ter com essa musculatura. Não sei se infelizmente ou felizmente, né? Conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ter que tendo cuidados maiores aí, né? Sim. E é uma dificuldade, né, Vanessa, que a gente enfrenta, acho que não só nós que atuamos em medicina do sono, mas todo profissional de saúde que atua numa área que lida com doença crônica, é muito difícil você controlar essa adesão aos tratamentos no longo prazo, né? Porque eu vejo muito isso na prática da TCC para insônia. Eu particularmente não aplico, mas tem algumas psicólogas que trabalham comigo, e essa é a dificuldade, né? O paciente adere muito bem, completa o protocolo, mas depois, se você não perguntar ativamente se está tudo bem, se está tudo certo, ele acaba voltando com maus hábitos de sono, e aí a insônia volta, né? É o mesmo raciocínio. Né, se a gente pensar na obesidade como um principal fator aí causal e de risco para a apneia do sono, se o paciente não tiver esse controle de peso ao longo do tempo, ele vai ter um retorno aí do quadro, né? Exatamente, Caio. O problema, eu acho que agora a gente vive numa época, né, assim, completando os teus posts, a tua entrevista com o Marcelo Taz, as pessoas são super imediatistas, né? Sim. Então elas querem tratamentos que elas vão fazer durante um tempo e depois elas vão ficar bem. Nem Botox é assim, né? Porque se eu faço Botox e continuo contraindo a minha testa, eu gasto Botox rápido, eu vou lá e tenho que colocar novamente. Então, nada dessa forma, né? Um cuidado com o corpo de modo geral, a gente também pensa nessa questão desse sistema estomatognático. Um exemplo que vai um pouquinho mais para um outro extremo, Caio, a gente passa a pegar pacientes, às vezes, mais idosos, que têm associado ao distúrbio respiratório do sono e ao ronco, dificuldade de deglutição. O paciente está engasgando, né? Ele está engasgando para ele não evoluir para uma disfagia mais severa. O que a gente percebe é que quando a gente treina essa musculatura, reabilita essa deglutição, a qualidade de vida do paciente melhora. Mas é um cuidado que o paciente vai ter que ter e desenvolver ao longo da vida. Né? Não é um remédio só que vai tomar e que vai ficar bom, né? Sim. E, Vanessa, existe alguma contraindicação para terapia miofuncional? Tem paciente que não pode receber esse tratamento?
Caio, tem alguns critérios, a gente se baseia bastante nos que foram os critérios de exclusão das pesquisas científicas, né? Então, por Tá. exemplo, tem alguns casos de pacientes que têm anomalias craniofaciais importantes. Então, por exemplo, o paciente classe 2, esquelética, daquele mais severo. Então, aquele paciente que Tem tem alguma uma deficiência, malformação, alguma uma, deformidade uma na má face. formação craniofacial e isso, pode ser Tá, isso, ou pode ser um paciente que realmente é aquele paciente que tem queixo pequeno, né? Ele tem um tá. crescimento mandibular que geneticamente não foi adequado, então ele tem uma mandíbula pequena, ele tem uma musculatura que está completamente adaptada a essa questão esquelética. A gente não pode esquecer que músculo tem a ver com osso, né? Com tamanho de osso Uhum. também. Então, muitas vezes, nesse paciente, a gente tem que combinar algum tratamento. Seja um tratamento com aparelho intraoral, que vai avançar a mandíbula e durante o sono ganhar espaço, né? Seja, por exemplo, com uma cirurgia ortognática, né? Que a gente Uhum. sabe que as cirurgias ortognáticas, quando bem indicadas e acompanhadas, elas também podem ter sucesso. Então, Sim. esses pacientes que teriam alguma indicação cirúrgica, seja esqueléticas ou então pacientes que tenham indicação cirúrgicas de adenoide, amígdala grande, esses pacientes não adianta, né? A Tá. amígdala, o tamanho da Uhum. amígdala não vai diminuir com exercício, né? Com a musculação. Com Tá. certeza, né? O Uhum. tamanho da adenoide também não vai diminuir. Então, muitas vezes o paciente ele tem que ir para um tratamento cirúrgico antes para E depois fazer depois o fazer a tratamento. terapia. Tá. Exatamente, exatamente. Então, eu penso nesses Entendi. casos, eu penso nos casos pior, né? Eu acho que uma das tuas perguntas também é essa, qual que é o pior prognóstico para esse paciente? É o paciente que não treina, né? Então, o principal Tá. desafio do nosso tratamento, assim como os outros tratamentos, o CPAP, o aparelho intraoral, vão funcionar desde que o paciente use. O nosso Uhum. tratamento vai funcionar desde que o paciente siga a conduta e faça os exercícios. Tem uma pergunta que às vezes eu tenho alguns colegas que fazem para entender se o Uhum. paciente pode ter uma boa adesão ou não ao tratamento fonoaudiológico, é quando ele pergunta para o paciente, você faz atividade física? E o paciente fala, não, eu faço 3, 4, 5 vezes por semana. Muitas vezes é um cara que já está preocupado com o corpo de forma geral e para ele faz sentido, se ele Manter o fortalece o hábito, bíceps, o né? tríceps, exatamente, fazer isso também nessa região da garganta. Conforme o paciente vem para o tratamento fonoaudiológico e ele entende, o treino faz sentido para ele, ele começa a ter outras melhoras em outras funções, como a deglutição, por exemplo, ele adere mais facilmente. Uhum. Entendi. E você, você atende muitos pacientes com dor crônica? Existe Com dor uma crônica, atuação, isso, existe uma atuação, porque eles depende. têm, 50% deles têm algum transtorno de sono, né? Ou tem apneia, ou tem insônia, ou tem perna inquieta, bastante prevalente. Sim, 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 Te sim. perguntei isso por conta das disfunções, né, de Disfunções. ATM, às vezes as fibromialgias aí da vida que irradiam e pegam Sim. várias Fibro, regiões do corpo. Fibromialgia eu não tenho tanta experiência, Caio. Às vezes é um Tá. achado em algumas mulheres que estão nessa fase de Uhum. menopausa e que tem essa questão associada da fibromialgia, do distúrbio respiratório do sono. Então, é um pouco isso que acaba chegando mais na clínica fonoaudiológica, essa dor crônica associada às DTMs. Né? Tá. Então, e que geralmente é um paciente que não é, por exemplo, candidato a um aparelho intraoral, porque já é um Sim. paciente que tem uma questão da articulação temporomandibular, então ele não vai usar um aparelho que coloca o côndilo dele em outra posição durante o sono, porque esse paciente não vai Sim. ter boa adesão a isso. Então, esse paciente às vezes chega muito. E aí você tem que avaliar também outras musculaturas, né? Musculatura elevadora da mandíbula, se ele tem, por exemplo, maus hábitos, se ele tem alguma deglutição, apertamento dentário Hum, associado a isso. E aí você tem que fazer um tratamento conjunto. Então, pensando sim em musculatura de via aérea superior e também pensando em musculatura facial de um modo geral. certo. Muito bacana. Bom, Vanessa, eu queria te fazer uma última pergunta. Uhum.
A gente falou um pouco sobre a sua prática clínica diária, sobre a sua atuação, né, da fono do sono. Como é que o fono pode se especializar nessa área? Quais são os caminhos que ele pode trilhar para ser um especialista em medicina do sono dentro da fonoaudiologia? Ok, Caio, para eu te responder essa pergunta, eu vou contar uma historinha, vou tentar ser bem breve, tá bom? Tá ok. A gente tem muitos nomes aí na fonoaudiologia do sono atualmente, nomes importantes, mas essa história da fonoaudiologia, principalmente na Associação Brasileira do Sono, começou em 2015. Eu tenho essa data Muito super recente. marcada, muito, dentro da Associação Brasileira do Sono, super recente. Mas a gente tem artigos que eu te falei desde a década de 80, da Irene Marquesan, Lilian Krakauer, que são fonos dessa área da motricidade orofacial, que já apontavam para o sono. Porém, naquela época, nem pensar em polissono nessas crianças, enfim. Mas por que 2015 para mim foi um ano tão marcante? Primeiro que foi o ano que nasceu a minha primeira filha, e foi o primeiro ano que a fonoaudiologia foi convidada a constituir um comitê dentro do congresso da AABS, que foi um congresso que foi em Porto de Galinhas. Na época, a comissão científica era o Rogério Santos Silva, e ele me convidou e falou assim, olha, eu queria que montasse um comitê de fonoaudiologia para esse congresso, para vocês pensarem num curso pré-congresso. Isso foi em 2015. Os congressos, você sabe que da ABS costumam acontecer em meados de novembro e dezembro, e eu pari no final de outubro. Então, eu já sabia que eu não ia ter condição alguma de poder estar presente nesse congresso. De qualquer forma, a gente criou um comitê, a gente tentou fazer um curso pré-congresso, que depois virou uma mesa, mas nessa mesma época, 2015, o Dr. Geraldo Lorenzi Filho, que acho que na época ele era presidente da ABS, a gente fez uma reunião com a Esther Bianchini, que hoje é a fono que tem maior representação dentro da ABS. A gente fez essa reunião dentro do consultório dela, e o que eu, Esther Bianchini e a Fabienne Kayamori, que você conhece, né? Sim. E o que foi pedido nessa época, em 2015, foi, então vamos pensar em criar um departamento, que o fonoaudiólogo esteja inserido também em algum departamento dentro da ABS. Então, essa história começou em 2015. E a partir daí, em 2016, Caio, a gente teve o primeiro ano de certificação da fonoaudiologia na medicina do sono. Então, te contei essa história para daí chegar de 2015 até 2016. Então, foi criado um edital, né? Então, a equipe que criou o edital, a Esther Bianchini, a Fabi Kayamori, eu, Giovanna Diaferi, outros nomes que também estavam aí envolvidos, Silmara Pavani, e foi criado um edital para que o fonoaudiólogo pudesse, primeiro, pontuar. Então, não é qualquer fonoaudiólogo para chegar, não, eu quero fazer a prova. A gente tem que entender se esse fonoaudiólogo tem formação, não só na motricidade orofacial, não, ele tem que ter uma formação no sono. Então, esse fonoaudiólogo precisa pontuar através de curso, participação em congresso, tese, artigo, ele pontua a partir disso. E depois, se ele atinge essa pontuação mínima, ele vai fazer uma prova teórica. E se ele é aprovado nessa prova teórica, ele tem a apresentação de 2 casos clínicos para uma banca. Então, é assim que a gente tem funcionado desde 2016. No início, Caio, a gente pensava muito no fonoaudiólogo atuante na área da motricidade orofacial. Hoje isso já mudou um pouco, né? Porque a gente vê que a fonoaudiologia do sono é além disso. Então, a gente vê crianças com alterações de linguagem, crianças com alterações de aprendizado, e que isso está completamente relacionado ao sono. A gente vê também pacientes com alterações vocais relacionados ao sono. A gente vê pacientes, por exemplo, com alterações auditivas relacionadas ao sono. Então, abrange muito mais hoje, não só a terapia miofuncional orofacial, mas a fonoaudiologia como um todo. Então, a prova ela é um pouco dividida muito em medicina do sono, terapia de MO, porque o fono tem que ter uma ideia disso, mas também todas as outras repercussões clínicas aí disso. Né? Então, eu acho que a primeira grande dica é que o fonoaudiólogo busque cursos que sejam ministrados por fonoaudiólogos certificados na área do sono.
Porque a gente Tá. sabe que esse fono é o fono que é atuante, é o fono que está em congresso, que apresenta trabalho, que tem experiência clínica, né? Porque se ele apresenta 2 casos clínicos, no mínimo, ele tem que ter experiência clínica. Sim. E os nossos esforços estão sendo no sentido de juntar essas pessoas, né? Porque em São Paulo eu sei que eu atendo numa determinada região, a Esther, a Fabi, a Giovana atendem em determinadas regiões, mas eu não sei se tem alguém fazendo isso em Manaus, né? Eu Sim. sei que tem a Lu Studart que faz isso em Recife, mas eu não sei se tem mais alguém que faz em outra região de Fortaleza. Então a gente tem que reunir esses fonoaudiólogos até para essa rede crescer. Então a primeira dica é que o fono busque cursos que sejam ministrados por fonos certificados pela Associação Brasileira do Sono, e a partir disso vai aí somando seus pontinhos. Comece aí em congressos na área do sono, seja o Isso, congresso da é isso que eu ia falar. ABS. Vão aos Isso é congressos, né? É fundamental, excelente, porque fundamental. você encontra gente do país inteiro Exatamente. e você se atualiza. E eu tenho, o ano passado lá em Foz, acho que você não foi, né? Eu fui. Você Eu foi. fui, mas eu estava recém-parida também. Eu fui, participei de uma mesa e fui embora, Caio. Agora eu parei de Eu ter acho filho, que então. tá crescendo cada vez mais, né? E tem que ir, porque você tem que ter, é isso que você falou, é super importante. Tem que ter uma base de sono e tem que ter Exatamente. a base da área de atuação, né? Original, né? Exatamente. No caso a fonoaudiologia. Mas eu acho fantástico o trabalho que vocês têm feito, né? Eu acho que o fonoaudiólogo tem que estar cada vez mais presente dentro da medicina do sono, porque os distúrbios respiratórios do sono são os mais prevalentes, isso Sim, indiscutivelmente, sim. e a atuação do fono tem que estar cada vez mais presente, né, nesses pacientes. Uhum, uhum. E, Eu acho que isso é fundamental. Vanessa, você continua pesquisando? Continua publicando Caio, ativamente? nem tanto quanto eu gostaria, Tá. Caio. Publicações, eu acho que a mais importante foi a do doutorado mesmo, foi a do Chest, que saiu em 2015. Agora, eu sou mãe de 2 pequenas, eu pesquiso incessantemente o sono delas, né? Tanto que É, a tua live hoje começou 8h30, porque assim, isso é um investimento constante aqui em casa, nessa questão dessa qualidade do sono nossa e das uhum, pequenas também. Então, se eu não ensinar minhas filhas a dormirem bem, toda a família fica completamente desorganizada, né? Mas, assim, isso só para te dizer que clinicamente eu estou bastante atuante mesmo. Em pesquisas eu estou muito mais colaboradora, então eu continuo participando tá, como colaboradora da pesquisa da Érica, que está sendo tá. fantástica, né? Lá no INCOR, Uhum, que ela está vendo esses pacientes que têm muita fuga, muito vazamento pela boca quando usam CPAP. Então, o que a gente pode fazer para ajudar esses pacientes? Então, eu continuo como colaboradora aí da pesquisa dela. De vez em quando acaba aparecendo um outro caso clínico super interessante e aí a gente manda para pôster. A gente teve um legal. pôster premiado no congresso do ano passado que foi muito bacana, Caio. Foram casos de 2 pacientes idosos, um foi meu paciente, o outro paciente de uma outra colega, Uhum, e que eram pacientes aí na casa dos seus quase 80 anos, com apneia grave, porém uma apneia grave com o seu IH ao redor de 30 a 35, e foram pacientes que só com terapia miofuncional reduziram para índices de normalidade. Então, assim, fantástico. foi um caso que me deixou boquiaberta. O paciente tinha um IH de 35,5, reduziu para 4,5. O da minha colega também era 30 ponto alguma coisa, reduziu para 7 ponto alguma coisa. Então, isso para a gente pensar que talvez o paciente idoso tenha como principal característica, né, o fenótipo dele seja neuromuscular. Isso. Então, São os quando você... fenótipos que a gente tanto fala, né? Que eu acho que vai ser o futuro aí para Exatamente. separar esses pacientes. Exatamente. Então, assim, ideias eu tenho demais, vontades eu tenho demais de continuar nessa publicação. Pós-doc eu já fugi, porque eu falei para meu marido que se eu dissesse essa palavra em casa era para ele me internar. Se bem que de vez em quando uma outra ideia sedutora vem na minha cabeça, mas eu acho que não. Mas eu curto ainda essa parte de colaborar, de poder orientar, né? E continuo dando cursos aí.
a fonoaudiologia do sono ela vem crescendo no Brasil, mas a demanda fora está sendo muito grande, né? Então, assim, eu costumo dar cursos muito mais em países que falam a língua espanhola, então eu costumo ir mais para o Chile e para a Espanha. E a gente vê um interesse enorme, uma demanda enorme desses profissionais em entender o que a gente faz e conseguir fazer isso também em outros locais. Porque a fonoaudiologia na medicina do sono surgiu no Brasil, né? É uma coisa que a gente, Sim. graças a Deus, exporta, né? Então isso é muito bacana mesmo. Legal. Você atende na Nix? Está atendendo na Nix? Tô na Nix Tá. que fica lá próximo lá do Encore, tanto Sim. agora também na Plenavox, que é uma outra empresa aí na área de comunicação. Essa mudança também aconteceu por motivos pessoais, eu tenho que estar também mais próxima daqui da minha casa, das minhas filhas, então eu estou tentando me dividir aí nessas duas frentes, né? Ótimo. O site da Nix é nix.org.br, Núcleo Interdisciplinar de Ciência do Sono, lá na Avenida Rebouças. Só tem fera lá. Exatamente. Tive o prazer de trabalhar com todos. Todos que estão lá me ensinaram medicina do sono. Sou muito grato a isso. E, Vanessa, muito obrigado mais uma vez por ter Imagina, eu que aceitado esse agradeço, convite. Caio. Fica aberto aí o convite para outras parcerias. Com certeza vai ser muito importante essa presença cada vez maior da fonoaudiologia dentro da medicina do sono. E obrigado e sucesso para você nesse ano aí de 2020. Obrigada, eu te agradeço muito, muito realmente pelo convite. Eu vi que teve um monte de pergunta aqui. Uma você conseguiu colocar, as outras a gente foi conversando. E eu também deixo aberto aí o canal para as pessoas que queiram mandar mensagem direto no meu Insta, que é o doutoravanessaieto.fono do sono. Podem mandar lá, na medida do possível eu também vou respondendo, porque acho que é um tema que não tem fim. Né? Conforme a gente vai... Eu podia ficar conversando com você aqui até amanhã, mas a gente tem que dormir, né, Caio? Pois é, temos que dormir em meio ao caos de coronavírus e circuit breaker. E a gente tem que dormir. Vamos manter a calma que tudo vai dar certo. Pessoal, esse foi o 21º episódio do Dormicast. Depois vai ficar disponível lá no canal do YouTube, Caio no Sono. Maravilha. Eu aviso vocês por aqui. E entrem lá se vocês quiserem ver os episódios anteriores. Estão todos na íntegra lá no YouTube. Obrigado, Vanessa. Boa noite, pessoal. Obrigada a você, Caio. Boa noite. Parabéns mais uma vez. Continue esse trabalho ótimo que você vem fazendo aí. Obrigado. Até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal. Até. Tchau, tchau.